Incrível é o final que Deus revela. Transformação divina em Eclesiastés 7:8 para sua vida. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, a glória do reino de Salomão brilhava em Jerusalém como nunca antes. Os muros da cidade reluziam com a prosperidade, e o povo vivia dias de abundância sob a sábia liderança de seu rei. Todos conheciam a famosa história de como Salomão pediu a Deus sabedoria, em vez de riquezas e poder, e como resposta, recebeu tudo isso e muito mais. Porém, mesmo rodeado por flores exuberantes e aromas doces nos jardins de seu palácio, o rei sentia um vazio crescente em seu coração. As glórias da vida pareciam ter um gosto amargo e efêmero. Enquanto caminhava, refletia sobre as lições de seu pai, Davi, que apesar de grandes vitórias, havia enfrentado lágrimas de arrependimento e angústia. Salomão também lembrava de José, que em sua miséria na prisão, manteve-se firme na fé, confiando no Deus de seus antepassados. Assim, ele começou a ponderar: como poderia um homem escolher a paciência e a sabedoria, em vez de se apegar ao poder egoísta e a conquistas efêmeras? Era evidente que a fama e a riqueza não traziam satisfação duradoura. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, ecoou em sua mente, e essa verdade o inquietava. Como poderia ele, um rei famoso, usar seu julgamento para trazer paz em um mundo de divisões? Ele não era apenas um governante de terras e riquezas, mas um guia espiritual. Os ensinamentos de seus próprios provérbios reverberavam em sua mente, lembrando-o da importância de ouvir antes de falar, de esperar pelo plano de Deus. Em meio às pompas do palácio, Salomão se via atormentado. Não por seus bens, mas pelo peso de suas decisões. Certo dia, uma disputa acalorada entre dois comerciantes chegou à sua presença. Ambos reivindicavam um manto precioso, relíquia de suas famílias. Os argumentos fervorosos de cada um deixavam o ambiente tenso, e Salomão, observando a divisão, trazia à luz a pessoal reflexão interna. Ele se perguntava se seria possível alcançar a justiça sem condenar um inocente. Diante do clamor do povo, ele se retirou para refletir e clamar a Deus por direção. A noite caída sobre Jerusalém trazia consigo um manto de estrelas brilhantes, e ele viu ali a beleza do Criador. Como posso, Senhor, ser um instrumento de paz em meio a essas disputas? Ele intercedeu. Sentia-se perdido, inseguro, mesmo com toda a fama e poder que possuía. Havia uma batalha espiritual dentro de si, onde a glória humana e o propósito divino competiam por sua devoção. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A decisão que ele tomaria não apenas marcaria a linha da justiça, mas definiria o entendimento do que ele realmente valorizava em seu reino. A grande sala do trono estava lotada, mas a tensão em seu coração era palpável. Salomão estava prestes a fazer uma escolha que poderia não apenas reconciliar aqueles homens, mas também dar uma nova perspectiva sobre o significado da paciência e da sabedoria em meio às dificuldades da vida. Como ele lidaria com aquela crise? A resposta estava prestes a ser revelada, e o coração de Salomão aguardava ansiosamente por uma direção divina. Com o amanhecer, os raios do sol luziram sobre as paredes douradas do palácio, trazendo consigo um novo dia carregado de expectativa e temor. Salomão levantou-se antes de a cidade despertar, buscando em oração a direção que tanto almejava. Ele sabia que a decisão que tomaria poderia mudar os rumos da vida daqueles dois comerciantes
e moldar o próprio destino de seu reino. Aproximou-se da janela, observando a cidade que crescia em prosperidade, mas que também estava cheia de angústia e contendas. Senhor, sussurrou, como posso ser justo quando a justiça é tão muitas vezes mal interpretada? Que voz do céu me instrua e que meu coração seja firme em teus caminhos. Essas palavras, um eco das súplicas de Davi, ressoavam em sua alma. A resposta parecia pairar no ar, mas o silêncio de Deus era tão pesado quanto um manto. Conforme o sol se erguia, ele se preparou para receber os comerciantes. Sucediam-se murmúrios entre os nobres que aguardavam o julgamento, e logo o ambiente se encheu de ansiedade. Os dois homens entraram, um jovem de semblante ardente e um ancião com olhos cansados. A tensão se elevou enquanto eles se encaravam, prontos para recomeçar a disputa. Ó rei, sabedoria é a luz que deve guiar este tribunal, começou o jovem. Eu sou o legítimo proprietário do manto, herdado de meus antepassados. O velho tentou me roubar com suas mentiras e enganos. Silêncio, ordenou Salomão, e seu tom ressoou como um trovão no templo. O que trazemos hoje não é apenas um manto, mas a essência da verdade. Antes de decidir qual de vocês merece este bem, desejo ouvir a verdade. Que cada um de vocês revele o que guarda mais próximo do coração. O idoso deu um passo à frente, os lábios trêmulos ao falar. Ó rei, a vida não tem sido gentil comigo. Este manto é tudo o que me resta, um símbolo não só de riqueza, mas também de memória e perda. Criado em tempos de dignidade, ele representa a linhagem de nossos ancestrais. Salomão sentiu o peso no tom do homem, viu a vida que ali pulsava, e essa verdade começou a aflorar em seu coração. O jovem imediatamente interveio. Mas, rei, a verdade é que eu fui injustamente forçado a vender pouco a pouco o que era meu para sobreviver. Eu não sou um ladrão, mas vítima de circunstâncias desfavoráveis. Este manto representa minha esperança. Salomão observou a luta em seus olhos, a dor de ambos ecoando na sala. Estava diante de um dilema que refletia a espinhosa realidade de sua própria vida. Aproximando-se, decidiu aplicar uma sabedoria que ele mesmo havia conquistado através da reflexão e oração. Que cada um de vocês se lembre. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos por dentro. A justiça, meu povo, não deve ser apenas cega, mas também cheia de compaixão. Ele então fez um movimento que surpreendeu a todos. Eu ordeno que o manto seja cortado ao meio, assim ambos terão um pedaço. Um murmúrio percorreu a sala. O velho ficou chocado, e o jovem, inicialmente satisfeito, logo assinalou confusão. Majestade, isso não é justo. O manto não pode ser dividido. Agora vejo a verdade em seus corações, disse Salomão, fixando seu olhar em cada um deles. Aquele que ama de fato o seu próximo, não desejaria que fosse arrancado de seu irmão tudo o que lhe é sagrado. O velho começou a chorar, e o jovem, ainda em conflito, percebeu que sua ganância havia ofuscado o que realmente importava. E assim, o mistério se desdobrou diante da multidão perplexa. Salomão compreendeu que as verdades mais profundas revelavam-se na luta incessante entre desejos e o dever para com a justiça e a compaixão. De repente, a sala estava iluminada por uma nova luz. Ele soube, naquele instante, que seu papel como rei era não apenas julgar, mas criar um espaço para a reconciliação. Mas em seu coração, uma questão persistia. Até onde essa revelação poderia levá-lo? Afinal, cada resposta que buscava poderia desencadear novos dilemas. Senhor, orou em silêncio, o que mais está por vir neste caminho de sabedoria e julgamento? O eco de sua súplica se perdeu no vento da manhã, enquanto um plano maior de Deus começava a se desvelar, revelando um propósito divino ainda mais profundo para Salomão e seu povo. Com o palpitar ansioso da manhã, Salomão se afastou do tribunal, seu coração reverberante com as palavras recém-proferidas.
O que antes parecia uma simples disputa sobre um manto, tornou-se a centelha de uma interrogação mais profunda. A verdadeira natureza do amor, da justiça e da compaixão. Ele caminhou por corredores dourados do palácio, pois cada passo pulsava com a urgência de um chamado divino. "O que mais, Senhor?" perguntou ele, ao olhar para o céu azul que pairava sobre Jerusalém. O peso da responsabilidade como rei assumia contornos mais intensos, e suas orações se tornavam cada vez mais apaixonadas. Ele sentia que, através daquela disputa, Deus estava moldando seu caráter, preparando-o para situações mais desafiadoras que ainda estavam por vir. Naquela tarde, quando a cidade finalmente se acalmou, uma nova sombra se abateu sobre o reino. Notícias de um exército hostil em direção a Jerusalém começaram a circular. O medo se espalhou entre o povo, e o conselho de nobres se reuniu apressadamente. O jovem rei sabia que a verdadeira tempestade estava se formando, e a sua soberania seria testada de uma maneira que nenhuma decisão anterior poderia ter-lhe preparado. Reunindo-se com os generais, ele pôs-se a questionar: qual é o plano para enfrentar essa ameaça? De que forma podemos assegurar a segurança de nosso povo? Eles estavam ansiosos, discutindo estratégias de batalha, mas a voz de Salomão se elevou, firme contra o clamor do medo. Não podemos apenas nos preparar para a batalha, precisamos clamar ao Senhor, nosso Deus, por direção e proteção. Sem Ele, é vã toda a confiança de homens. A confiança eleva-se aos céus e desperta um espírito de determinação entre os homens. E assim, todos juntos se prostraram em oração, buscando a intervenção divina. O rei levantou seu coração ao Senhor. Ó Deus de nossos pais, Tu que nos guiaste nesta terra, escuta-nos. Se somos fiéis a Ti, confiaremos em Tua mão poderosa. Não são nossos arcos nem espadas que nos defenderão, mas a Tua presença no meio de nós. Enquanto oravam, um silêncio profundo envolveu a sala. Era como se o próprio céu tivesse descido próximo à terra. E então, uma voz como de trovão, mais gentil como brisa suave, manifestou-se em seu espírito. Salomão, não temas, pois sou eu quem luta por ti. Lembra-te das promessas que estabeleci a Davi, teu pai. O seu legado permanecerá, e a casa que edificaste será um farol para as nações. O povo começou a redescobrir a esperança nas palavras do rei. O que antes era apenas uma quimera aterrorizante, transformava-se em uma promessa corajosa, reverberando com a fidelidade de Deus. O exército hostil, ao invés de temer, começou a hesitar. Em breve os rumores surtiram efeito, e a palavra chegou que inimigos começaram a se desentender entre si, como se o próprio espírito de divisão tivesse se infiltrado nas fileiras deles. Salomão, cada vez mais consciente, entendeu que essa transformação era o dedo de Deus em seu reino, atuando por meio da fé e de sua obediência. E mesmo com a batalha ainda por vir, um novo aprendizado estufava seu coração. Nas horas mais sombrias, a luz de Deus resplandece com mais força. Confiar no Senhor não é apenas um ato de fé, mas um comprometimento com sua verdade. Aqui, diante de ti, Senhor, desejo ser não apenas um rei, mas um servo, refletiu em sua alma. E assim, enquanto os dias passavam e os preparativos para a batalha continuavam, Salomão não podia evitar pensar sobre o plano soberano que Deus revelara em sua vida e sobre o papel que o amor, a justiça e a fé desempenhariam em tudo isso. À medida que o céu se escurecia e a noite se aproximava, ele estava cada vez mais consciente de que o maior desafio ainda estava por vir. E quando a luta chegar, Senhor, murmurou entre si, que eu possa reconhecer teu poder, e que tua vontade prevaleça em todas as coisas. Mas o que mais virá após isso? Qual a revelação que tu guardas para nós? Uma nova luz de esperança acendeu-se em seu espírito, enquanto ele aguardava o desenrolar do plano divino para salvação e justiça. Enquanto a noite se aprofundava, Jerusalém repousava sob um manto de expectativas ansiosas. Salomão, em sua câmara,
Não conseguia repousar. O peso de sua responsabilidade como rei opunha-se ao anseio de discernir a visão divina que lhe fora apresentada. Ele havia orado com fervor, mas sentia que a resposta de Deus ainda se ocultava numa nuvem de mistério. Na calada da noite, enquanto as lamparinas refletiam a luz tênue nas paredes do palácio, estava um servo à porta. Com um olhar preocupado, foi enviado para chamar o rei. Majestade, há um homem do deserto que vem falar em seu nome. Ele diz que traz uma mensagem de grande importância, proclamou o servo. Curioso e cauteloso, Salomão levantou-se imediatamente. A voz do homem ecoava como um profeta dos antigos tempos, e as palavras do servo despertaram em seu coração um misto de temor e expectativa. Traga-o para cá, ordenou ele. Pouco tempo depois, um homem de vestes simples e cabelo desgrenhado foi introduzido nas profundezas do palácio. Seu olhar penetrante e seu porte eram sinais de que ele não trazia boa nova, mas uma advertência. Ó rei Salomão! Começou o homem com uma voz que ressoava como um eco das montanhas. O Senhor me enviou para alertá-lo sobre o que está por vir. O exército inimigo não se dispersou somente por desentendimentos. Não confie apenas nas promessas de liberdade. Salomão, embargando a respiração, fez um gesto para que o homem continuasse. O caminho difícil já está determinado, e é por sua grande vontade, pois assim será a demonstração do poder de Deus. Sabe que ele usará esta batalha para fortalecer não só você, mas toda a nação de Israel. Prepare-se, pois o Senhor fará grandes maravilhas ao seu redor, mas primeiro haverá aflição. Ainda assim, o rei se lembrou das promessas e da proteção divina que lhe foram asseguradas. Como devemos proceder então? Qual é o caminho que devemos trilhar, se tudo pareceilar sombriamente decidido? O homem do deserto olhou em seus olhos, e a gravidade em sua voz fez ecoar as advertências dos profetas antigos. Reine com justiça e compaixão, Salomão. A vitória não se encontrará na força das armas, mas em sua própria capacidade de ser o que Deus te chamou. Hoje, mais que nunca, é época de se unir ao povo e clamar ao Senhor. Esta guerra não será sua, mas a de Deus. A cada palavra do homem, algo dentro de Salomão começou a se acender. A revelação que ele buscava uniu-se à compreensão de que não era apenas a terra que precisava de proteção, mas as almas dela. Ele lembrava-se de Salmos quando Davi, seu pai, clamava para que Deus fosse ao seu lado em cada batalha. Se é assim, então comporemos um hino ao Senhor e oraremos todos juntos, exclamou ele, notando que a verdadeira força do povo não residia nas suas espadas, mas na sua unidade em oração. Com a decisão inflamando seu coração, Salomão convocou o povo e organizou uma noite de clamor. Com cada homem, mulher e criança reunidos, os cânticos subiram como incenso às alturas. E em meio à oração fervorosa, os céus se abriram, revelando uma atmosfera carregada de expectativa. No mesmo instante, um sussurro suave cortou a noite. Salomão, a voz de Deus penetrou seu espírito. Como foi no princípio, assim será também no final. Para cada bênção há um preço. Contudo, por cada sintoma que parece ser uma resistência, uma transformação ocorrerá. O que você vê agora, um desafio, será um campo fértil para a vida. Preparai-vos, pois um novo tempo se aproxima. As palavras cravaram-se na essência do rei, e um novo entendimento surgiu. Não se tratava apenas de enfrentar um exército, mas de compreender que através de cada ataque, Deus estava moldando a identidade de seu povo. E assim, diante do povo ao seu redor, a certeza ecoou no coração de Salomão. Algo sobrenatural estava prestes a acontecer. E o que mais, Senhor? Murmurou sussurrando entre as vozes orantes. A resposta estava se aproximando, pois o desígnio divino transcende toda luta, e seu plano redentor se desvelaria como nunca imaginado. A transformação começava a ser tecida nas circunstâncias, mas a revelação do Senhor ainda guardava segredos a serem desvelados. Os primeiros raios da manhã iluminavam Jerusalém,
e a cidade acordava com um renovado fervor de esperança. As vozes do povo, ainda reverberando do clamor da noite anterior, traziam consigo não apenas um sentimento de expectativa, mas também a certeza de que a mão de Deus estava em movimento. Salomão, ao se levantar, sentiu a energia vibrante do passado se entrelaçar com o presente. Ele olhou pela janela do palácio e avistou os cidadãos ocupando as ruas, cujos rostos refletiam uma determinação coletiva. O espírito de unidade estava se firmando em cada coração. Tinha o rei agora a responsabilidade não apenas de governar, mas de guiar seu povo pela senda da fé. Reuniu-se então com seus conselheiros e ministros na grande sala do trono. Ali, enquanto os ecos do clamor ainda estavam frescos em suas almas, ele compartilhou a mensagem que recebera. O Senhor nos preparou para uma jornada de aflição, e com ela, a oportunidade de ver sua glória se manifestar. Os conselheiros trocaram olhares de incredulidade, mas o olhar resoluto de Salomão era uma convocação. Oraremos juntos e buscaremos orientação da parte do Altíssimo. Com um gesto de autoridade, ele ordenou que todos se prostrassem em súplica diante do Senhor. O rei, com as mãos erguidas, clamou: Ó Deus de nossas promessas, que neste dia sua face resplandeça sobre nós. Que nossos corações estejam prontos para enfrentar os desafios, e que você, Senhor, nos guie à vitória que se oculta nas sombras. A atmosfera, já carregada de expectativa, se intensificou. Os murmúrios de oração se transformaram em um clamor uníssono, ecoando pelas ruas e se elevando aos céus. Enquanto isto, o próprio céu parecia responder. Nuvens começavam a se aglomerar, e um vento suave soprou sobre a cidade, dando passagem a um portentoso murmúrio divino. Salomão. A voz ecoou novamente dentro de seu espírito, mais potente e clara do que antes. Meu povo, aqueles que se unem em oração, serão o meu braço estendido. Eles são a luz que brilhará nas trevas, e a minha força neles dará vida. Preparai-vos, pois a batalha está próxima, e não temais, pois a vitória será minha, e vos será dada. Os conselheiros, agora eletrizados pela presença do Senhor, começaram a adquirir uma nova atitude. Não mais se preocupavam com os exércitos inimigos, mas refletiam no esplendor da promessa divina. Salomão, percebendo a transformação no ambiente, exclamou: Ide, e congregai os 12 tribos de Israel. Anunciem que vai ocorrer um grande testemunho de fé em nosso meio. Assim, os mensageiros partiram rapidamente em todas as direções, trazendo novos ânimos e a notícia de que Deus estava agindo. Cada tribo, cada família, respondeu ao chamado e começou a se reunir no grande templo, onde o coração de Israel pulsava. No meio desse fervor, Salomão então se voltou para o Senhor. Como devemos nos preparar para o que está por vir? Quais são as instruções, Senhor? Um profundo silêncio tomou conta do ambiente, e à medida que ele se lançava em busca de um entendimento celestial, um novo murmúrio surgiu como um eco. Salomão, ouve, pois o Senhor tem um plano que vai além de tudo o que você pode imaginar. Não temas os desafios à frente, eles são a fornalha onde a fé será refinada. Assim diz o Senhor: por meio da aflição, a verdadeira força será revelada. Eu sou seu refúgio e fortaleza, e por meio de vocês, meu povo, farei coisas grandes. A sabedoria que penetrava o coração do rei não se originava de suas labutas, mas da percepção divina que descia como um bálsamo sobre os aflitos. E assim, com o semblante renovado e a fé reavivada, Salomão sentiu que um despertar monumental se aproximava. Cada hino cantado, cada oração elevada, ecoava com o futuro promissor de um povo que se apega à esperança e à certeza de que a luz do Senhor guiaria seus passos. E enquanto as bandeiras de Israel se levantavam em meio aos cânticos, um novo desafio se ergueu à distância. Um mensageiro, exausto pela jornada, chegou e contava sobre um grande exército marchando contra eles.
O espírito de unidade tremeu naquelas palavras, mas a promessa de Deus não deixou sua mente. Assim diz o Senhor ainda uma vez, ecoou o rei. O caminho da libertação pode ser desconhecido, mas o desígnio do Senhor nunca falha. Preparai-vos, pois neste vale, Deus mostrará a glória de sua diminuta história de salvação. Um novo suspense envolveu a assembleia, pois a vitória de Deus estava prestes a ser revelada, mas o desfecho estava no horizonte, à espera de que o plano eterno do Criador se desvelasse em toda a sua magnitude. A manhã na cidade de Jerusalém estava tingida com a ansiedade que pairava sobre o coração do povo. Os rumores sobre o exército inimigo deixavam o ar pesado, mas havia uma força invisível unindo os fiéis ao redor do templo. Salomão, ainda em profundo clamor, levantou-se do altar onde havia buscado a orientação do Altíssimo. A presença do Senhor era palpável e um sentimento de graça e poder enchia a sala. Sentindo essa despeito de temor, o rei reuniu os líderes e príncipes, que aguardavam ansiosos suas instruções. Irmãos, exclamou Salomão, a voz firme e ressoante, Deus não nos chamou para temer, mas para testemunhar de sua grandeza. O Senhor prometeu que estará conosco. Não é pela força do braço que venceremos, mas pela força do nosso Deus. Os rostos dos presentes se iluminavam à medida que palavras de esperança preenchiam o ambiente. Entre os líderes, Jeoiada, o sumo sacerdote, tomou a palavra. Rei Salomão, será necessário jejuar e buscar a face do Senhor em um clamor coletivo. O que o seu povo precisa é de um fervor que atravesse os céus. Com um aceno afirmativo, Salomão ordenou que os arautos fossem enviados para convocar toda a nação para um dia de jejum e oração. As vozes do povo ecoariam em uníssono, elevando-se como um incenso aos céus, invocando a ajuda divina. E assim, a cidade se preparou. Quando o sol se pôs, as ruas estavam cheias. Homens, mulheres e crianças se reuniam em volta do templo, buscando em suas almas um lugar de conexão com seu Deus. Os cânticos começaram a ser entoados, e as lágrimas fluíam, pois cada um trazia o peso de suas preocupações e esperanças. Salomão, com expressão de fervor, posicionou-se na frente da assembleia. Ó Deus de nossos antepassados, que fez grandes maravilhas através de Israel, vem e mostra-nos a tua salvação. Nossa confiança está em ti, e sem ti, nada podemos fazer. Seu clamor foi seguido por um silêncio reverente, onde a presença de Deus parecia descer como um brilho suave. Durante aqueles momentos de súplica, uma nuvem espessa começou a se formar sobre o templo. Os olhos de Salomão se abriram em assombro quando percebeu que a glória do Senhor estava prestes a ser revelada. Senhor Deus, viemos a ti com humildade e temor, confiando em tuas promessas. Ali, nas alturas do templo, a nuvem tornou-se pesada, e então, como raindrops divinos, mensagens de encorajamento começaram a ressoar na alma do rei. Salomão, meu escolhido, escuta, assim como fiz com o seu pai Davi, eu estarei do seu lado. Este exército que vem contra vocês será como palha diante do vento. Não temais, pois a vitória é do Senhor. Os gritos de alegria e aprovação irromperam da multidão, misturando-se ao ar de adoração que perpetuava. O povo, agora mais encorajado, sentia a certeza de que não estavam sozinhos. Antes que pudessem se recuperar da alegria, o som de trombetas começou a ecoar ao longe. Um mensageiro entrou apressadamente, ofegante e cheio de urgência. Rei Salomão, uma mensagem urgente. O exército inimigo se dividiu, e está confuso como se tivesse perdido seu caminho. Um murmúrio correu pela assembleia. O que significava isso? Salomão olhou nos olhos de sua nação e soube que o poder de Deus se movia em seu favor. Vamos, preparemos nossas armas, mas lembrem-se, a verdadeira luta pertence ao Senhor. A batalha é dele, e não precisamos nos temer. E assim, enquanto a multidão deixava o templo,
Havia uma expectativa fervilhante no ar, um prenúncio do que estava por vir. Mas no fundo do coração de Salomão, uma pergunta ainda se formava. Qual seria o desfecho dessa história divina? Enquanto o rei contemplava a grandeza de Deus, uma voz interior ecoava. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Portanto, a jornada estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se desdobraria em formas que ainda não eram visíveis. Enquanto a noite se aproximava, Salomão e seu povo se preparavam para o que parecia ser uma batalha que mudaria o destino de Israel. A fé que fervia em seus corações não só os encheu de coragem, mas também os uniu em um propósito maior. Eles sabiam que a vitória não estava em suas armas, mas na promessa do Senhor. No entanto, enquanto os guerreiros se reuniam, um silêncio profundo envolvia a cidade. As braseiras e lamparinas iluminavam os rostos cheios de determinação. Mas no coração de Salomão, uma inquietude persistia. O que mais devemos fazer, Senhor? Ele ponderou, olhando para o céu escuro que respirava mistério. Audições místicas e ecos de adorações começaram a preenchê-los, enquanto figuras sombrias ainda se moviam além das muralhas da cidade. Os príncipes e os líderes se reuniram à sua volta. Entre eles, o velho profeta Natã se aproximou, seus olhos brilhando com a luz que só as revelações divinas podem proporcionar. Rei Salomão, ele falou em tom grave, o Senhor me concedeu uma mensagem para o seu povo. Ele não apenas pretende entregá-los a essa batalha, mas deseja que entendam que a verdadeira transformação virá através do seu poder. Naquele instante, a sala ficou tensa. Diga-me, profeta, qual é a mensagem do Senhor? Indagou Salomão, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Natã levantou uma mão trêmula, a glória de Deus em seu semblante. O Senhor enviou-me para que proclamasse: passarão algumas coisas, mas serão todas para a glória meu nome, e a vitória será manifestada de maneira que ninguém poderá ignorar. As palavras do profeta acenderam uma nova chama de esperança na assembleia. Inspirado, Salomão se ergueu. Amados, a alma de nossa nação será transformada nesta noite. Não devemos apenas nos preparar para a batalha, mas nos manter vigilantes em oração, para que a vontade do Senhor seja feita. Assim, as vozes do povo de Israel começaram a se entrelaçar em um cântico de louvor, cada nota se elevando como uma oferta a Deus. Os murmúrios de aflição se dissiparam, e em vez disso, um clamor de adoração ressoou pelos campos, enquanto o som da música se expandia como um eco de promessas divinas. Com o coração aquecido, Salomão decidiu que anteciparia os eventos. Quem irá à frente do nosso exército será um grupo de adoradores. Eles irão à nossa frente, cantando e louvando o Senhor. Pois sabemos que é Ele quem trará a vitória, e por isso, os exaltaremos antes mesmo da batalha. Quando o amanhecer apareceu, um novo dia se erguia sobre Jerusalém. A cidade pulsava com a expectativa e a determinação do seu povo. Nos portões, os levitas, vestidos de linho branco, empunhavam os instrumentos e se preparavam para se posicionar à frente, entoando cânticos que falavam da grandeza e da fidelidade de Deus. Salomão orou novamente, entregando a Deus sua nação e seus líderes, antes de dar o sinal para que os adoradores iniciassem seus cânticos. A atmosfera se tornou elétrica, como se o próprio céu estivesse respondendo às suas vozes. As trombetas soaram, e de repente, um grande temor embelezou o campo inimigo. O eco do louvor se tornou um símbolo de confusão e dilema entre aqueles que se preparavam para atacar. Uma luz forte repentinamente brilhou sobre eles. Eles não conseguiam discernir da onde vinha. E então, uma grande escuridão invade seus corações, fazendo-os se voltarem uns contra os outros. O Senhor agiu em meio ao seu povo, cumprindo suas promessas, mesmo quando o inimigo parecia ser forte. Àquela distância, Salomão os observou com olhos cheios de fé. O Senhor faz coisas maravilhosas em tempos de adoração.
Ele transforma as situações em que nos encontramos e traz a vitória através de sua gloriosa graça. Ele exclamou com louvor. À medida que o povo vitoreava, um profundo desejo crescia no coração do rei. Ó Senhor, os planos que tens para nós são maiores do que podemos imaginar. O que mais estás prestes a revelar? Assim, enquanto o sol nascia sobre as montanhas, as profundezas do plano de Deus eram reveladas. Uma jornada de transformação aguardava para afetar não apenas aquele dia, mas gerações futuras. Um desdobrar da grandiosidade divina estava prestes a ser manifestado na terra de Israel. E o povo se preparava para a vitória mais significativa de todas. E na quietude que se seguiu, uma nova voz sussurrou ao coração de Salomão. Eis que em cada batalha, o meu povo aprenderá a crer e confiar. Porque em cada vitória, há uma revelação do meu amor. Quando os primeiros raios do sol despontaram no horizonte, iluminando a poeira dourada do campo de batalha, um profundo silêncio se instalou em Jerusalém. O povo de Israel permanecia estupefato diante da cena que se desenrolava à sua frente. As vozes dos adoradores continuavam a ressoar, mas agora eram acompanhadas por uma clara manifestação da mão do Senhor. Os inimigos, antes ferozes e determinados, se haviam transformado em um emaranhado de confusão e pânico. Salomão, observando de seu lugar elevado, não podia deixar de sentir o poder da presença divina acompanhando o seu povo. A transformação em suas almas era palpável. A confiança neles crescia a proporções mal compreensíveis. Contudo, em meio ao júbilo, uma nova urgência surgia. O que mais, Senhor? De que maneira o teu plano será revelado? Questionava-se o rei, com o espírito inquieto, dissonando dos cânticos alegres ao seu redor. Natã, que havia se retirado um pouco entre os adoradores, aproximou-se novamente. Seu olhar estava fixo na batalha, mas em sua mente ecoavam as promessas de Deus. Rei Salomão, começou, com a voz firme e cheia de convicção. Não permita que a euforia o distraia da soberania do Senhor. Ele não apenas traz a vitória, mas nos ensina a edificar nossos corações em confiança e esperança. Sim, disse Salomão, refletindo sobre as palavras do profeta. Mas, o que devemos fazer para que essa transformação perdure? Como podemos nos assegurar de que nossa nação não cairá novamente na dúvida? Natã olhou profundamente nos olhos do rei. O Senhor deseja que sua povo continue a adorá-lo e a reconhecê-lo não apenas em tempos de vitória, mas também nas sombras da incerteza. Como está escrito, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. A adoração e a gratidão são a fundação sobre a qual a verdadeira fidelidade será construída. Salomão registrou essas palavras no altar de seu coração. Ele sabia que a jornada de Israel sempre incluiria desafios, e a dependência do Senhor seria vital. Então, vamos estabelecer uma aliança de louvor, um pacto onde sempre exaltemos o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. Diante da determinação do rei, o povo começou a responder. Com grande fervor, decidiram instituir um festival perpétuo de adoração, onde toda a nação se reuniria para celebrar as maravilhas de Deus e lembrar sua fidelidade em cada época. Mas no auge dessa resolução, algo extraordinário começou a acontecer. Por entre os gritos de júbilo, um mensageiro couraçado desceu a colina, com um semblante pálido e arregalado. Rei Salomão, ele gritou, sua voz cortando o ar como um golpe de espada. O exército inimigo já não apenas se divide, eles se retiram em pânico, e o que era um exército robusto, está agora reduzido a um punhado de homens amedrontados. Uma onda de emoção perpassou a multidão. O Senhor havia não apenas dado a vitória, mas declarado o temor dos inimigos. Agora, mais do que nunca, a necessidade de um testemunho se tornava essencial. Salomão levantou suas mãos ao céu.
Aqui está a prova do amor e da proteção do nosso Deus. Que cada um de nós seja um portador do seu testemunho e se mostre ao mundo. Com lágrimas de alegria nos olhos, o povo entregou seus corações, prontos para seguirem um novo caminho de transformação. O que eles não podiam ver, porém, era que a batalha de hoje era apenas um prelúdio para um futuro maior, em que serviriam a um Messias, cuja vinda mudaria para sempre a história da humanidade. E no fundo da alma de Salomão, um novo sussurro ecoou. Após a vitória, eu revelarei os segredos do meu coração, pois a verdadeira transformação não se dá apenas nas vitórias visíveis, mas nas promessas que transcendem o tempo. Fiquem atentos, pois o que estou prestes a fazer ofuscará tudo o que já aconteceu. Com essas palavras, a esperança renovada intensificava-se, enquanto a nação de Israel se preparava para receber não apenas uma vitória, mas um legado sagrado que marcaria o horizonte da eternidade. A jornada estava apenas começando, e nas entrelinhas do tempo, um plano divino aguardava para ser completamente revelado. Diante daquela nova manhã em Jerusalém, onde a vitória se manifestara de maneira tão surpreendente, o coração de Salomão pulsava com um misto de alegria e reverência. O cântico do povo, agora unânime, reverberava pelas colinas e se elevava como uma oferta a Deus. Bendito seja o Senhor, que nos deu a vitória. Clamavam em coro, em meio a danças e celebrações, mas a mente do rei não estava totalmente em paz. A nuvem da dúvida ainda pairava, pois ao digerir os eventos da batalha, uma pergunta mais profunda começava a brotar dentro de si. Qual o significado real desta vitória, Senhor? É para que nos glorifiquemos, ou existe um propósito maior por trás disso tudo? Ele sabia que a soberania de Deus era uma força em movimento, mas o que exatamente ele estava tentando dizer ao seu povo? Enquanto a multidão celebrava, Natã, sempre atento ao mover do Espírito, virou-se para o rei. Salomão, o Senhor já falou através de seus feitos, não apenas com vitórias visíveis, mas com ordens divinas que ecoam através dos séculos. Ele deseja que nos lembremos de que a adoração deve ser constante, não apenas nas vitórias, mas também nas tribulações. Profeta Natã, respondeu Salomão, as palavras que você fala reverberam em meu coração. Que sinal buscaria o nosso Deus para confirmar que devemos continuar firmes, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte? Enquanto falavam, um tremor percorreu a terra sob seus pés. Um alerta ainda mais profundo ressoou em seus corações. Algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Neste instante, uma nuvem espessa desceu sobre o altar situado no centro da celebração. Ele parecia vibrar com a presença do Altíssimo. O povo ficou em silêncio. Assim que a nuvem se dissipou, uma voz retumbante fez-se ouvir. Meu povo, eu sou o Senhor, e minha mão está sobre vocês. Lembrem-se de que eu não só os guiei à vitória, mas os preparo para a face da adversidade. As suas celebrações não devem se basear apenas nas bênçãos, mas também na compreensão de que a vida é um ciclo de experiências. Salomão, aturdido pela grandeza da voz, não podia conter a emoção. O Senhor falava diretamente ao seu coração e à sua nação. Ele sabia que aquele era o momento para ouvir atentamente. Quem é homem que pode sopesar os propósitos divinos? Ele refletiu. E se na vitória que celebramos agora houver um teste à vista, que se manifestará como um convite à verdadeira intimidade com ti? Preparem-se, continuou a voz ecoando poderosamente. Um tempo de julgamento virá, e vocês precisarão estar enraizados em adoração. A aliança que fazem hoje será a âncora em dias de incerteza, pois, assim como escreve Salomão em seus próprios ensinamentos, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. A força de sua fé será testada no fogo. Somente os que tiverem eu como âncora permanecerão. Busquem, portanto, a verdadeira essência do louvor. O povo,
Agora, em profundo silêncio, curvou-se diante da majestade do Senhor e entendia que essa vitória não era um fim, mas um novo começo. Salomão e Natã, observando a cena, sabiam que a verdadeira transformação ocorreria não nas celebrações, mas nas ações futuras que emanariam dessa aliança renovada. No íntimo de Salomão, o entendimento começou a florescer. O plano soberano de Deus era mais vasto que qualquer vitória terrestre e exigia mais que a eles se entregarem agora. Clamavam em seu espírito, esperando pela chegada de algo não visível, algo que mudaria o destino de seu povo. E a voz seguiu, como um sussurro divino entre trovões. Fiquem atentos, pois o que está por vir revelará as chaves para a eternidade. Assim como uma semente que precisa de tempo no solo, preparem-se, pois a manifestação de meu filho ainda será o maior testemunho da minha glória entre os homens. As palavras permaneceram pairando no ar, como uma alvorada que anunciava o sol nascente. O que eles não sabiam era que cada passo em direção ao futuro os levaria a cumprir profecias que estavam alinhadas no plano de Deus, além de suas próprias expectativas limitadas. A jornada da revelação apenas começava, e eles estariam no coração do que Deus estava prestes a realizar. A manhã seguinte em Jerusalém trouxe com ela não apenas a luz do sol, mas também um peso de responsabilidades e expectativas que pairava sobre o coração de Salomão. Os ecos da vitória anterior ainda ressoavam nas vozes do povo, cujos sorrisos refletiam a alegria da intervenção divina. Contudo, um presságio inquietante começou a se instalar em sua alma, como se algo maior estivesse por vir. Salomão se retirou para um lugar reservado em seu palácio para buscar direção. Estava ciente de que, com cada conquista, vinha também a necessidade de discernimento. Senhor, clamou ele em um murmúrio de íntima súplica, a tua mão sobre nós tem sido forte, e nós celebramos as maravilhas que realizaste. Mas agora pergunto, o que mais está reservado a nós? Como devemos proceder para que essa transformação perdure em nossos corações? Durante sua oração, ele se lembrou da palavra profética que o Senhor havia compartilhado através de Natã, que a verdadeira essência da adoração seria testada em tempos futuros. O rei não podia ignorar esse conselho, pois um coração grato em tempos de dificuldade se tornaria um porto seguro contra os ventos da incerteza. Enquanto refletia, um dos guardas entrou, trazendo notícias alarmantes. Majestade, um grupo de emissários de nossos vizinhos se aproxima. Eles pedem uma audiência urgente com o rei. Dizem que desejam discutir alianças e também que há rumores de uma nova aliança com os inimigos que derrotamos. O coração de Salomão pulsou, com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele sabia que as palavras e ações no presente poderiam moldar o futuro da nação. Então, assentindo com a cabeça, pediu que os emissários fossem recebidos. Assim que entram na sala majestosa, um dos emissários, um homem de aparência diplomática e eloquente, se adiantou. Ó rei Salomão, venho de partes distantes, não apenas para parabenizá-lo pela vitória, mas também para sugerir uma aliança que poderia assegurar a paz em nossas terras. Meu povo teme a possibilidade de um novo ataque, e acreditamos que sua influência pode trazer estabilidade. Salomão ouviu as palavras, ponderando em seu coração. Ele se lembrava das promessas de Deus, que pediam confiança e esperança, mas também de como alianças erradas poderiam trazer destruição e dificuldades. Entendo suas preocupações, começou o rei. E fico grato pela proposta que oferecem. Contudo, devemos primeiro buscar a sabedoria do Senhor. Apenas uma aliança baseada em princípios de justiça e fé poderá perdurar. No entanto, desejo saber qual é a verdadeira intenção de sua proposta. O emissário hesitou, e à medida que os olhares do conselho se aprofundavam nas respostas, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Ó rei, nossos corações anseiam por segurança, mas também buscamos a possibilidade de unir nossos reinos. Este mundo é incerto,
e a força está na união. As palavras ecoaram profundamente no espírito de Salomão. Ele sabia que a verdadeira segurança não se baseava em alianças temporais, mas na fidelidade ao Senhor e na confiança em sua direção. Reflitam em suas intenções, em meio a toda a incerteza. A verdadeira paz não é meramente a ausência de conflito, mas a presença do Senhor entre nós. Enquanto conversavam, um jovem entre os emissários expressou sua inquietação. Majestade, o que podemos fazer para unir nossos povos, se os desafios que enfrentamos vão além da nossa compreensão? Não seria a fé em um Deus invisível razão suficiente para garantir harmonia entre nós? A pergunta cortou o ar pesado da sala, e Salomão sentiu que uma revelação estava prestes a surgir. A fé não é apenas um conceito, é um caminho a ser trilhado. Quando buscamos a unidade, devemos buscar a verdade que edifica. O Senhor deseja que caminhemos em retidão, e pela adoração a Ele, nossa nação se fortalecerá. Comecemos então com a adoração ao Deus que nos criou e que nos guia. Os emissários, atônitos pela profundidade do que ouvira, começaram a compreender que a união que tanto buscavam não poderia ser forçada, mas sim cultivada com respeito e fé. Naquele momento, Salomão entendia que aquele encontro não era apenas sobre alianças políticas, mas um convite à transformação espiritual que poderia mudar o destino de todos. No entanto, enquanto a conversa se desenrolava, uma nuvem escura se formava no horizonte, trazendo um aviso à aproximação de um novo desafio. Assim que os emissários deixaram o palácio, Salomão sentiu a pressão de um peso invisível. Ó Senhor, o que mais está preparado para nós? O que soubermos está prestes a se manifestar, e precisamos de tua sabedoria mais do que nunca. Assim, ao final do dia, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, um novo mau presságio se aproximava, e o chamado de Deus ressoava mais forte do que nunca. A nação de Israel e seu rei estariam em breve diante de um desvio de teste, onde a verdadeira adoração e a confiança em Deus seriam nitidamente testadas. Um plano soberano de transformação ainda aguardava sua revelação, e todo o povo estaria preparado para confrontar a verdade que alteraria suas vidas e sua história para sempre.